Fala pessoal, o tema de hoje é a política de tarifas de Trump e qual é o impacto para você, para o mundo, para o sistema político e para as empresas de tecnologia. Eu sou o Lucas Abreu e se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha e deixa o feedback se você gostou do formato. Eu escrevi um artigo neste domingo que fala sobre Trump e basicamente a ideia é trazer que essa mudança que ele propôs em termos de tarifas é uma mudança muito relevante. A gente está falando de uma mudança sistêmica, não é algo somente cíclico. Então, há uma razão além da especulação pela qual o mercado reagiu da forma que ele reagiu. O intuito desse vídeo aqui é passar primeiro sobre o que aconteceu, quais as motivações, por qual modelo mental a gente pode interpretar e entender o que está acontecendo e quais as consequências e implicações. Vambora, tô com um caderninho aqui que é para não me perder ao longo do caminho. Mas a ideia é que aqui seja muito mais uma conversa. O primeiro ponto que eu me perguntei muito é: essa visão de Trump é algo de hoje ou é algo de muito tempo? Foi uma posição que ele passou a ter dado a dinâmica de poder, dado o momento econômico, ou é uma crença que ele realmente acredita? Porque foi muito brusco a forma como foi tomada essa atitude. E eu achei uma entrevista dele em 1988, na Oprah, que ele fala justamente sobre isso. Ele até dá o exemplo do Japão. Ele fala assim: olha, o Japão inunda o nosso mercado com produtos deles, mas você já tentou vender no Japão? É praticamente impossível. O americano sofre com isso, a gente perde emprego, a gente perde dinheiro. Something's going to happen over the next number of years with this country, because you can't keep going on losing 200 billion. And yet we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. Então lá em 1988, 37 anos atrás, ele já traz essa posição. Então dá pra ver que é uma crença que tá dentro dele e isso é importante pra gente analisar até qual a longevidade dessa medida ou quanto é um blefe. Trump realmente acredita nisso. Isso é muito claro. E boa parte do time dele também. Então isso vai além de um blefe, de um jogo político. É de fato uma inclinação a ser uma tendência de mudança da forma como a gente lida com o comércio. Porque o comércio global, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma inclinação muito grande em prol da globalização. Cada país se especializa em alguma parte do processo. Isso, obviamente, acabou prejudicando os trabalhadores de indústrias nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Tem um modelo mental específico que eu gosto muito de usar para analisar as mudanças em cadeias de valores. Esse modelo foi criado inicialmente para analisar a mudança do mercado da computação, que é a curva do sorriso que está na tela aqui. Na curva do sorriso, as partes de maior valor agregado são os extremos. Então é a produção, onde está o produto, desenvolvimento, patentes, tá? A concepção do produto. E do outro lado, que é a distribuição, que é o branding, que é a marca, que é a capacidade de vendas. E basicamente, isso daqui explica muito sobre a economia dos países desenvolvidos nos últimos 45 anos. Eles focaram muito em criar tecnologia e criar distribuição. Então, vamos pegar um exemplo. Pense na Apple. O que a Apple faz de fantástico é criar todo o produto do iPhone que está me gravando aqui, criar as patentes que estão por trás, criar a tecnologia de fato. E a outra coisa que a Apple faz de uma forma incrível é a distribuição, é o branding, é a venda. Ela é distribuída por todo mundo. E pensa que nesses dois opostos a gente tem uma empresa puramente americana que está trazendo dinheiro para os Estados Unidos. Mas tem uma parte do meio que é justamente a produção. E essa produção é geralmente terceirizada para países emergentes, países de terceiro mundo, como Índia, como China. E é justamente esse modelo mental que moldou o mundo nos últimos 45 anos. É justamente a curva de sorriso que a gente pode olhar o que Trump quer fazer. Basicamente, Trump quer incluir essa parte de baixo valor agregado, que é a produção, dentro dos Estados Unidos. Porque boa parte do emprego, da manufatura, tá lá também, por mais que seja algo de baixo valor agregado. Então é isso que Trump se propõe a fazer. Agregar essa parte de baixo para que os Estados Unidos tenham uma maior uniformidade da produção. Até por isso que o nome do meu artigo é Trump e a busca do sorriso completo. Qual foi a estratégia para isso? Antes de avançar, eu quero só deixar claro que a gente está partindo de um pêndulo completamente diferente do que está acontecendo nos últimos anos, que era a descentralização, com que cada país, cada região se especializa em algo. A gente está falando uma medida que ela é muito mais protecionista e concentrando a produção dentro de um país, no caso dos Estados Unidos, que não fazia isso. Bom, isso veio em prática com o famoso Liberation Day, que Trump propôs no dia 2 de abril, e no Liberation Day ele anunciou uma série de medidas. A mais importante dela, tarifas recíprocas para boa parte dos países. Então, basicamente, vários países passaram a ter tarifas que antes não tinham, porque esses países aplicam tarifas para os produtos norte-americanos. Qual foi a consequência? A primeira consequência foi um caos. A S&P, que é o índice das principais empresas americanas, ficou muito no vermelho, e do outro lado, a volatilidade disparou, maior volatilidade desde o Covid. E isso significa muito, né? Porque imagina o que foi o Covid
Covid e o que é uma medida de governo, e a gente está tendo a segunda maior volatilidade. Outro ponto também que vale ressaltar é o quanto o índice de incerteza cresceu, né? Então a gente pode ver na tela o índice de incerteza sobre políticas econômicas, e a Financial Times até publicou, e a gente viveu o maior momento também desde o Covid. E aí eu passei muito tempo pensando por que isso aconteceu, além da personalidade da política econômica, além basicamente da geopolítica, por que essa medida foi anunciada e foi anunciada de forma tão brusca. Acredito que cheguei em parte das respostas, e uma das respostas é sobre o déficit fiscal americano. Então os Estados Unidos, por muitos anos, ele tem um déficit fiscal, ou seja, ele tem mais despesas do que receita. Então, imagine a sua empresa, imagine qualquer casa, todo mundo basicamente controla o orçamento, e se você tem um desbalanceamento, tem algo perigoso no ar. E os Estados Unidos têm esse desbalanceamento de forma crônica, e esse desbalanceamento é algo que desde a campanha Trump quer atacar de forma veemente. Então o déficit fiscal esse ano dos Estados Unidos é 1,8 trilhões de dólares, e implementar tarifas é uma forma de você diminuir esse déficit. Eu vou explicar por quê. Primeiro, sob perspectiva de receita, se você olhar o histórico das nações, o histórico dos Estados Unidos, lá em 1900 a maior parte da receita dele vinha de quê? Tarifas de importação. E ao longo do tempo, com a globalização, essas tarifas de importação passaram a ser cada vez mais irrelevantes dentro da receita dos Estados Unidos. E Trump se propõe, de certa forma, a aumentar a receita dos Estados Unidos implementando essa tarifa que outrora foi tão importante. O outro ponto do déficit é diminuir as despesas. E aqui tem um pouco de um malabarismo, mas eu vou te explicar um pouco da história e explicar o porquê. Você sabe qual é o segundo maior gasto do governo americano? O custo de juros. Os Estados Unidos têm uma dívida gigantesca, 36 trilhões de dólares. Desses 36 trilhões de dólares, 9 trilhões vão vencer nos próximos 12 meses. Então o governo e Trump têm uma pressão gigantesca para renegociar esses 9 trilhões de dólares. E como o custo de juros é muito alto, quanto menor for a taxa de juros, melhor vai ser a negociação e menor vai ser a representação disso no orçamento dos próximos anos. Então existe uma tese que parte do time econômico de Trump defende, é que você aplicar tarifas vai diminuir a atividade econômica, e diminuindo a atividade econômica você vai ter um incentivo do Fed a baixar a taxa de juros. Com a menor taxa de juros, Trump vai poder fazer uma melhor negociação, e assim o custo de juros vai ser menor ao longo dos próximos anos, e isso é muito importante para o governo. Então esse é um ponto relevante também para trazer aqui, que é a questão do déficit, né? E esse é um problema de longuíssimo prazo. Boa parte dos países estão enfrentando esse problema e vão enfrentar de uma forma muito mais severa, e isso aqui é longe de resolver ele, mas é uma das formas de lidar. E eu acredito que isso é uma das razões, além obviamente de trazer emprego para a classe média, além de toda a questão geopolítica e de toda a questão de você tentar lidar um pouco com todo o impacto de você não ter uma indústria forte, de faltar emprego e por aí vai. Agora eu vou falar um pouco das consequências. A primeira consequência mais óbvia é a inflação. Então você aplicando tarifas em um mercado que depende de importações, obviamente o preço dos produtos vai aumentar. Então tem alguns exemplos. O sofá pode ficar 79% mais caro diante das tarifas que Trump anunciou na semana passada sobre a China. O poder de compra da população tende a diminuir, e até Elon Musk falou que a classe média tende a ser afetada. Outro impacto da inflação são nas empresas de consumo, uma vez que a cadeia de valor geralmente vem de fora. Então as pesquisas preliminares da Nike indicam que o lucro da Nike vai cair em mais de 80%, da On Running em mais de 90%, e tudo isso é muito representativo para as empresas de consumo. Outra categoria que vai sofrer também são as empresas de hardware. Então o próprio iPhone que está me filmando aqui, ele depende de materiais que vêm do mundo inteiro, e esses materiais vão entrar no preço do iPhone, e provavelmente boa parte disso vai ser passado para o consumidor, o que é horrível. Mais uma vez, galera, se você está aqui ainda, se inscreve, deixa um comentário, realmente isso ajuda muito pro canal crescer e para eu continuar fazendo mais vídeos como esse. O segundo ponto é a instabilidade. Investidores odeiam tudo que é instável, né? A gente odeia, porque você não consegue colocar incerteza dentro de um modelo financeiro, e a derivada, a consequência disso é que os valuations tendem a ter uma maior taxa de risco e tendem a ser mais descontados ao longo do tempo, porque basicamente a gente vai ter mais incerteza, e mais incerteza significa menos certeza sobre bons retornos do futuro. Então incerteza traz esse lado negativo, e a volatilidade é muito prejudicial para como você vai avaliar, também é muito prejudicial sobre atividades. Então Klarna, que anunciou que vai fazer o IPO, já anunciou que vai adiar o IPO. 28% dos clientes da Flexport, que é uma operadora logística internacional, já paralisaram as operações até então com fornecedores asiáticos. E nos Estados Unidos, durante esse final de semana, teve também uma corrida às lojas para comprar itens. Muita gente foi comprar carro, telefone, antes que o preço pudesse aumentar. Então essa instabilidade, essa volatilidade não faz bem para a economia, ela paralisa investimentos de longo prazo, e isso não é bom para ninguém, principalmente para os Estados Unidos. Outro ponto também é sobre o dólar, e esse é um dos pontos mais importantes da história, porque o que Trump coloca em risco aqui é uma das suas coisas mais poderosas, que é a sua própria moeda. Com o poder que o dólar tem de sua moeda global, você consegue democratizar a inflação
inflação, o custo de emitir moeda. Então eu vou dar um exemplo. Imagine que o Brasil decide emitir R$1 trilhão. E o que acontece quando você emite dinheiro? Você vai ter mais dinheiro e o valor unitário abaixa. Mas quem é que tem em real? Todos os brasileiros. Tipo, nenhuma nação de fora tem um volume significativo de reais. Mas imagine os Estados Unidos. Os Estados Unidos decide emitir $1 trilhão. Obviamente vai ter mais moeda em circulação, o valor unitário diminui. Mas quem tem dólar? O mundo todo. Então os Estados Unidos conseguem democratizar qualquer medida monetária de aumentar a moeda e o mundo inteiro sofre. Isso é um benefício gigantesco do país. Então essa política tende a deixar o dólar mais frágil. Ninguém sabe o que pode acontecer, uma vez que a gente vai ter menos dólar transitando no mundo porque tem menos dólares comprando itens de importação de outros países. Então eu acredito que esse é um risco gigantesco de longo prazo. Tem outro ponto muito relevante também, quem trouxe foi um investidor que eu adoro, que é o Gavin Baker, que ele fala sobre o risco de AI. Não tem nada mais importante do que ganhar a corrida de AI. E o que o Trump está colocando em risco é justamente o poder dos Estados Unidos aqui. Do que é feito um data center, do que é feito supercomputadores. É feito de vários itens de hardware que tem composições globais. E o que Trump acabou de fazer é tornar o hardware mais caro dentro dos Estados Unidos. E isso tem um risco gigantesco. Outro risco também é o risco da guerra tarifária. Warren Buffett fala, guerras tarifárias são atos de guerra. Hoje mesmo, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, a Índia já deu uma réplica falando que também vai taxar de uma forma maior os produtos americanos. E Trump acabou de falar que vai ter uma taxa adicional de 50% se a China não mudar. Não sei o que vai acontecer, mas isso começa a mostrar uma guerra comercial e tem um prejuízo gigantesco para o mundo quando você tem guerras comerciais e principalmente para o consumidor. Porque o produto na casa dele vai chegar de uma forma mais ineficiente, vai chegar de uma forma mais cara e complexa. Isso também traz incerteza para os investidores e incerteza não é bom. A pergunta que fica é, uma vez efetuado, esses empregos de fato vão para os americanos? Eles estão dispostos a fazer isso? Eles estão dispostos a trabalhar na manufatura? A que custo vai ser? Acho que ninguém tem essa resposta, mas sem dúvida é um risco grande. Eu acho que o que mais surpreendeu todo mundo foi o quanto essa condução foi de certa forma amadora e improvisada e trazendo muita incerteza, muita ansiedade para todos os mercados. E a gente vê algumas pessoas muito relevantes também criticando. Então Elon Musk está postando coisas sobre Milton Friedman, que é um pai do liberalismo. Bill Ackman está criticando o governo. Howard Marks também. Então a gente está começando a ver uma situação muito nova. Imagina um jogo de poker, ainda tá para sair cartas, então é muito difícil analisar enquanto o jogo tá acontecendo, mas ele fez uma jogada muito alavancada e muito apostada que há tempos a gente não vê. E isso tem um risco gigantesco também, principalmente pela forma como ela foi feita. A gente só vai conseguir entender e ver o que aconteceu ao longo do tempo, uma vez que tem muita coisa para acontecer ainda. Esse foi um vídeo, eu não sou economista, mas essa é a forma que eu analisei, eu espero que isso consiga te ajudar também. E se você gostou, compartilha com alguém, deixa um comentário, se inscreve. Também vou deixar aqui o link do texto original para caso você tenha interesse em ler.